Oi, gente, aqui é a Karina, esse é o Bucarina, e agora, nesse vídeo, vocês vão ver a segunda parte do vlog de leitura de Corte de Chamas Prateadas. Vou linkar aqui a primeira parte, eu já tinha comentado no final daquele vídeo de que ele ficou muito comprido, porque eu tava realmente fazendo basicamente um resumo, né, de tudo que aconteceu na história. Então, eu achei melhor dividir em dois, porque ele já tava quase com 1 hora e ainda tinha conteúdo. Então, aqui nesse vlog eu vou dar continuidade aos acontecimentos, à minha leitura, e no final eu vou falar todas as minhas considerações, o que eu achei do livro, nota e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem dessa segunda parte. Se vocês gostam de vlog de leitura, já se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações para serem avisados dos vídeos novos daqui. Eu posto todas as quartas e domingos, então seguindo esses passos vocês vão ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Já deixa seu like também para ajudar aqui na divulgação e aproveitem para me seguir no Instagram, então eu tô sempre postando lá Reels, resenhas, tudo que eu não trago aqui pro canal, eu ponho lá no Instagram. Então, stories com as minhas leituras atuais, unboxings, book haul, resenhas, tudo que não tem aqui, tem lá. Tem sempre coisa nova em um dos dois lugares. E vamos pro restante do vlog. Oi, gente. Bom, vamos lá. É uma pausinha aqui, eu vou tentar falar tudo que eu tenho pra falar. Discutindo com meu amigo, etc. Acabei vendo outras coisas que eu tinha vontade ainda de comentar, além do que eu li. Então vamos tentar, né? Deixa eu ver o que eu consigo. Tá, acho que funcionou. Um miguezinho, vai ficar a câmera meio levantada, mas é o que dá agora. Então vamos lá. Coisas que eu tinha anotado pra falar então, que eu pensei depois, né? Uma coisa que tá me incomodando nesse livro agora. Muito sexo, tá? Tipo, excessivo, muito descritivo. Passou do ponto que era legal nos outros livros pra um ponto em que é basicamente um filme pornô tão clichê quanto e tão cringe quanto, sabe? Tem algumas falas, algumas cenas que eu fico, tipo, vergonhinha alheia. Então, tá demais. Eu acho que chegou num ponto que exagerou ali a mão, né? E então, teve até partes que eu fiquei tipo, tá bom, eles fizeram sexo de novo, mas e a história? Enfim, então isso é uma coisa que tá me incomodando. Algumas coisas que já vi na história e que agora também eu tô pensando mais, né? Quando a Nesta pega a harpa e a Brylan vê ela também vê algumas outras coisas da Nesta e ela faz meio que uma ameaça a Emery e a Gwen. Então eu tô meio sentindo assim isso, sabe? Tipo, putz, será que ela vai fazer alguma coisa? Será que ela vai conseguir fazer alguma coisa? E no meu coração eu sinto que se acontecer alguma coisa vai ser com a Emery. Eu não sei porquê, é só uma coisa que eu tô sentindo. E também o negócio das pinturas da Feyre, né? Que quando a Nesta entra na nova casa dela, tem pinturas dela espalhadas pela casa inteira de todos os integrantes ali do círculo íntimo, tem até da Elaine, mas não tem nenhuma dela e nem da mãe delas. E aí eu fico pensando se em alguma parte da casa não tem, sabe? Em alguma parte que ela não foi, alguma parte escondida, tipo, sei lá, talvez algum quarto que a Feyre tenha feito várias pinturas desse momento da vida dela, sabe? Porque a gente vê nos outros livros que quando a Feyre quer se libertar das coisas, ela pinta. Mesmo as coisas que não são bonitas ou que não trazem felicidade pra ela. Como aquilo que ela viu no espelho, né? Então eu fico pensando se não vai ter, assim, alguma pintura da Nesta escondida em algum lugar, da mãe delas, etc. E, gente, a outra coisa que eu tinha pra falar é, além do fandom, né, que eu vi algumas postagens falando da Gwen, eu vi um pessoal reclamando muito da Feyre e do Rhys, principalmente. E eu não entendi muito bem, sabe? Tipo, até agora, e hoje eu já cheguei na página 597, eu não vi nenhum motivo pra ter ranço do Rhys. Algumas atitudes dele que talvez fossem discutíveis, né? Foi o fato dele esconder da Feyre sobre o bebê, né? Ter asas e poder ela correr risco de vida, né? E tipo, isso eu ainda não vejo assim como uma coisa, meu Deus, muito difícil, porque desde o primeiro livro, o Rhys guarda pra ele as coisas que ele acha que vão machucar a Feyre até ele encontrar uma solução, sabe? Tipo, pô, ele escondeu a parceria dela por quanto tempo? Ele escondeu as coisas erradas que ele via que o Tamlin tava fazendo, enfim, tipo, ele guarda as coisas pra ele, a gente sabe que essa é a personalidade dele desde o primeiro livro, que é lidar com os problemas sozinho. Então, assim, né? Eu achei errado ele não contar pra ela. Achei errado ele demorar tanto. Não necessariamente, tipo, de primeiro ele não contar.
Porque eu não sei se eu teria uma reação diferente, sabe? Antes de digerir eu mesma e tentar achar uma solução, já sair despejando nos outros. Não sei. Mas se for isso, e o fato, sei lá, de outra coisa que pode levar as pessoas a terem esse ranço aí novo pelo Reese e pela Feyre são as coisas que eles fizeram com a Nesta, como, por exemplo, forçar ela a ir pra uma casa no alto, treinar e trabalhar e etc. Porque, assim, também não vi problema nisso. Achei, inclusive, muito justo, porque ela se recusava a trabalhar para ganhar o dinheiro dela, né? Só gastava, assim, na conta dos outros. Nunca deu nenhum motivo, nenhuma razão para eles verem ela de forma diferente do que eles estão vendo, que é irresponsável, autodestrutiva e sem consideração por ninguém. Então também não entendi o ranço, gente, não sei. Se vocês têm assim algum ranço dos personagens, me explica, porque eu não consegui sentir. E bom, vamos agora para a história, né? Porque eu anotei muitas coisas aqui para contar. Então, o momento em que eu parei foi quando ela tinha realmente acabado de voltar, de recuperar a harpa. E aí, logo em seguida, ela decide ir até o chalé antigo que ela morava com a Elaine e com a Nesta, com a Feyre. E aí, o que foi estranho, né? Esse poderia ser um lindo momento de reconciliamento, sei lá, com as irmãs, mas ela levou o Cassian, então, ok, né? Tipo, ok. E aí, ela vai lá meio que pra se reconciliar consigo mesma, né? Ela leva um dos entalhes que o pai dela fazia na madeira, que era uma flor que ele fez pra Elaine, e ela levou pra ela. E basicamente foi isso, tipo, ela reviveu algumas memórias ali, pensou algumas coisas, contou algumas coisas pro Cassian, e, tipo, foi isso. Ela meio que se reconciliou com ela mesma por tudo que tinha acontecido ali no chalé, né? Sobre tudo que ela sentia do pai dela, que ela tinha tanta raiva e tanto ódio, não percebia que, mesmo do jeito dele, ele ainda estava tentando cuidar das filhas, né? Bom, aí a Mor volta para casa porque o Reese, ele tem essa ideia ali de que no solstício de inverno, que eles vão comemorar, pelo menos o primeiro dia, na corte noturna em si, né? O Aerys vai estar lá. E a aliança entre eles tá um pouco assim esquisita depois que o Tamlin viu ele conversando com o Cassian. Então ele quer demonstrar pra ele que a aliança é forte, que eles vão protegê-lo, e ele pensa com isso ele pensa em usar a Nesta pra seduzir ele com a dança, né? Que é uma coisa que a Elaine comentou, né? Que ela era muito boa e etc. Então ele pede pra ela fazer isso e ela concorda e começa a ter aulas de dança das cortes com a Mor. E aí a Mor volta pra história sem mais nem menos, ninguém fala nada, ela não dá updates sobre a missão dela lá no outro reino. Tô achando muito apagada a Mor nesse livro. Acho que de todos os personagens ela é a que tá mais apagada. Enfim, ela vem e ensina ela, elas ficam ainda meio distantes. Tem até um momento em que, logo no final, elas têm algumas aulas de dança, mas continuam distantes uma da outra, até que a Nesta agradece pelas aulas e pelas dicas que ela tá dando de roupas, e aí a Mor fica, tipo, muito surpresa, e ela chama ela de Morgan, né? E aí a Mor fala, você pode me chamar só de Morgan? Eu fiquei, tipo, fofinho. Também tem um momento em que a Emery olha pra Nesta, fica vermelha, pra Morgan, fica vermelha e fala, esqueci do quanto ela é linda. Eu fiquei, tipo, cheirinho de chip no ar, acharia interessante. E também outra parte fofinha. Muitas coisas aconteceram, gente, desde do meu último update. A Gwen dá um presente, então, pra Emery e pra Nesta de solstício, que é um capítulo de livro. Então, daquela pesquisa que a Meryl, acho que tá fazendo sobre as Valquírias, né? Que é, tipo, a supervisora dela na biblioteca, tá fazendo uma extensa pesquisa sobre as Valquírias, e a Gwen consegue que ela deixe ela escrever um capítulo sobre as Valquírias renascidas, elas. E aí ela dá esse capítulo para as meninas como presente de solstício. Achei bem fofinho. E aí ali na mesma noite, a casa, né, que conversa com a Nesta e tem seus poderes e dá tudo que ela quer, ela leva a Nesta então de volta para a biblioteca, que fica meio que nos andares inferiores da casa, e leva ela até o fundo onde Bryaxis ficava, e mostra para ela as estantes e os locais assim que não são tocados pela luz, estão em constante escuridão, e ela percebe que ali é o coração da casa. Essa escuridão é o seu coração, e ela entende isso como um presente de solstício da casa para ela, e ela entende. Então ela
Ela lembra dos momentos em que a escuridão assustava ela ou as meninas, e ela diz: você estava tentando me mostrar às outras quem você é bem no fundo, o que assombra você. Estava tentando mostrar a elas todos esses pedaços sombrios e quebrados, porque as sacerdotisas, e Emery e eu, somos como você. Achei fofinho também. Muitos momentos fofinhos, mas assim, vou mostrar agora, né? Eu ainda não tinha me emocionado com nada nesse livro. E ainda não vou nesse momento. Eles vão pro solstício de inverno na corte noturna. E antes de rolar essa dança aí com a Nesta, todas elas estão lá, inclusive a Elaine, que é descrita como totalmente fora de lugar, assim, né? Não se encaixando ali na corte noturna com aquelas vestes pretas. Ela tá, tipo, apagada. A Nesta já se encaixa perfeitamente. Tô toda embananada com as palavras hoje. Enfim. E aí, pra firmar essa aliança, antes de tudo, né, quando a Feyre e o Rhys entram, eles também decidem revelar a gravidez da Feyre, então ela tá sem nenhuma proteção, mostrando a barriga pra todo mundo, e isso causa muito choque, né? Mas enfim. E aí, além dessa dança que eles estavam oferecendo com a Nesta, ele dá pra ele uma das armas que a Nesta fez, então a adaga. Mas não diz que foi ela que fez, ele diz que é uma arma feita e que ele tinha guardado assim nos tesouros de família. E aí a Nesta vai dançar com ele, ela vira o centro das atenções com as danças dela. É muito esquisito pra mim ficar imaginando isso, sabe? Porque do jeito que a Sarah J. Maas descreve, parece que, nossa, a dança dela foi magnífica, todos pararam pra olhar. Isso aí pra mim é muito cena de filme clichê, eu não consegui imaginar de uma forma que não me fizesse ficar tipo... Mas enfim, ela dança com o Aerys e ele fica tipo, meu Deus, essa mulher é demais. E eles dançam acho que 3 vezes até o Cassian falar, tipo, ai, tá bom, já chega. E ele vai no meio, mesmo que todos tenham falado pra ele não se intrometer. Aí ele dança uma vez com ela e o Ezreal pede a outra dança. E aí, enquanto isso, o Aerys também conversa com a Nesta, falando que não é pra ela acreditar no que as pessoas dizem sobre ele. E diz que a Mor sabe a verdade, mas nunca revelou. E ele já disse isso outras vezes nos livros, então eu tenho muita curiosidade ainda de entender totalmente o lado dele, e não sei porque ele não conta logo, porque não é a primeira vez também que ele fala isso, né? Ai, vocês deveriam confiar em mim, ela sabe a verdade, então conta a verdade. E aí ele vai até o Rhys e diz que ele vai dar qualquer coisa que ele quiser em troca da mão da Nesta em casamento. O Rhys até fala, tipo, inclusive seu primogênito, e aí ele fala, primogênito já seria pedir demais, mas sim, Rysand. Então ele tá, tipo, com grandes planos, né, para desposar a Nesta. E aí, solstício de inverno na casa, né, com o círculo íntimo. A primeira pessoa que a Nesta encontra ali já é a Elaine. E a Elaine fica, tipo, já lança uma Feyre pagou a você para vir como no ano passado, já fica, tipo, E aí a Nesta fala que não, e só, e aí a Elaine começa, tipo, falar, olha, não estressa a Feyre, tá, é aniversário dela, ela tá grávida, e a Nesta manda ela se fuder do nada. E ao invés disso causar mais intriga, a Elaine começa a rir muito e acha que, tipo, isso é um bom sinal. Então elas meio que fizeram as pazes de uma forma um tanto quanto estranha. Enfim, tá todo mundo lá. Na verdade, todo o círculo íntimo e o Varian e o Lucien. Todos conversando. Ele dá um presente pra Elaine. Isso me irrita muito, porque ele tá lá todo cheio de esperanças e ela faz, tipo, legal. Então, enfim, né, Elaine? Por favor, né? Não custava nem tentar, assim, pelo menos conversar. Mas, enfim. Aí eles estão ali na troca de presentes. Os presentes que mais chamaram a atenção foi, na verdade, que o Ezreal deu pro Cassian uma sacola de carne seca. Achei isso incrível. A Feyre deu pro Cassian um retrato dele, do Ezreal e do Rhys no ato de Ramiel, depois do rito de sangue. Achei isso também muito legal. E um momento que eu me emocionei nesse livro pela primeira vez. Ou seja, né, a Nesta tá ali sofrendo, tá ali passando por muitas intrigas, chora, ela tá conquistando várias coisas e eu tô tipo... cold-hearted bitch. Aí aqui... tem a cena, então, que o Ez dá um presente pra Nesta. As únicas pessoas que deram presentes pra Nesta foram a Elaine e a Feyre. O Cassian tem um, mas não deu. E aí o Ez dá um presente pra ela, e aí é tipo uma luzinha pra ela ler no escuro. Férica. E aí ela fica tão feliz que ela levanta e abraça ele, e aí esse momento encheu meu olhinho de lágrima. Toma leve lacrimejada. Não sei, achei muito fofinho. E o presente do Cassie, então, né? Depois que ela já foi pro quarto, ele vai atrás dela e dá um presente que... eu não sei como ele chama, tipo uma esfera. É uma sinfonia.
que é um aparelho raro da corte de Helion, e ele prende a música dentro dessa esfera, então ela vai poder ouvir música quando ela quiser, e aí para isso ele voltou na corte noturna para pedir que os músicos tocassem todas as músicas do dia anterior de novo, e também algumas músicas das sacerdotisas, não sei, em algum outro lugar. E ela fica, tipo, super feliz, e aí ela fala que, tipo, esse sentimento, esse presente faria com que ela admitisse os sentimentos e isso a consumiria, então ela meio que rechaça ele de novo, né? Fala, não vou aceitar, não quero, devolva. E aí, tipo, ela também lança um... Ele fala, é um presente, não é um anel de noivado. E aí ela diz, não, pra isso eu vou atrás do Ares. E aí eles começam a discutir, enfim... Basicamente, ele entende que ela não quer ele porque ele é o Brutamontes bastardo, que ela mesma já chamou ele várias vezes, e que ela provavelmente deveria ficar com um príncipe e tal, como Ares. E aí ela responde que na verdade o Ares é um Brutamontes e ela se casaria sim com ele porque ela é exatamente como ele. Então aí ela realmente, assim, finalmente fala tudo que ela estava sentindo todos esses tempos, né? Que ela não sentia que ela merecia o Cassian, porque ele é corajoso, genial e carinhoso. É tudo que ela nunca foi e nunca vai ser bom o bastante para ele. Então, ela fala que todo mundo sabe disso, ela sabe, os amigos sabem, e que ela não merece ele. E aí ela faz mais uma descrição, enfim, ela basicamente dá uma declaração pra ele, ao mesmo tempo que falando, ó, tô me declarando, mas não muito, porque a gente não pode ficar junto. E enfim, obviamente eles ficam, né? Ele abraça ela, só pelo olhar eles se entendem. Eles fazem tipo uma promessa, nada de trato, nada, só uma promessa de que não haverá mais ninguém para nenhum de nós, nunca mais. E aí eles ficam juntos, numa cena assim meio similar a quando o Rhys e a Feyre aceitaram o laço de parceria, sabe? Então realmente sexo de novo, mas uma coisa mais... pra eles, mais romântica, né? Porque até agora eles tinham feito de um jeito que era só sexo e aqui finalmente teve um sentimento verdadeiro e no final ela pede pra ele ficar com ela, que é a coisa que ela tava querendo desde o início e não tinha coragem. Logo depois, então, do solstício, ele acorda, vai pra tal guerra de bola de neve, né, anual. E depois ele vai fazer alguma coisa nos acampamentos irianos por 3 dias. Então a Nesta fica sozinha, solitária, louca, e chama a Emery e a Gwen pra fazerem tipo uma festa do pijama. Também é uma cena muito legal. A Gwen hesita, mas ela vai, então também é bem legal. E a casa, né, elas mostram que a casa faz tudo que a Nesta pede, e elas começam a fazer desejos absurdos. Então, fogos de artifício silenciosos, um mini Pegasus, um bolo muito alto, com 1000 velas, 6 sapos dançando... Enfim, coisas absurdas, elas estavam numa banheira com bolhas, mas sem água, coisas loucas. E aí a Gwen fala um pouco da irmã dela, bem pouco mesmo, ela tinha uma irmã gêmea chamada Catherine, e fala que elas costumavam fazer tipo pulseirinhas da amizade, mas com um pingente que guardava um pedido, que a pessoa que faz pede para outra. Então elas fazem, a Gwen faz para Emery, que faz para Nesta, que faz para Gwen. Mas na hora de fazer o pedido, a Nesta diz que ela vai fazer por todas, né? Então ela segura os 3 pingentes, fala que aquela é a família escolhida dela, do mesmo jeito que a Feyre tinha encontrado uma para ela. E ela diz, desejo que a gente tenha coragem de sair do mundo afora. Desejo que a gente tenha coragem de sair mundo afora quando estivermos prontas, mas que sempre possamos encontrar nosso caminho de volta até as outras. Não importa o que aconteça. E aí ela diz que ela podia jurar que as moedinhas pingente brilharam. Aí eu fiquei pensando, será que ela fez alguma coisa com esse pingente, com a magia dela, de alguma forma? Não sei o que, mas sabe? Porque as coisas que ela faz ficam com a magia dela, né? Então, fica no ar esse momento. E aí depois de 5 dias, quando finalmente o Cassian volta e o treinamento delas recomeça, elas estão muito mais determinadas, né? Naqueles treinos da Valkyria. Tanto que logo no começo do treino, a Gwen finalmente consegue cortar a fita. E aí a Nesta coloca a fita ao redor da cabeça dela e nomeia ela Valkyria finalmente. E aí no mesmo dia, mais tarde no treino, a Emery e a Nesta também conseguem. Ou seja, já estão prontas, são guerreiras. E aí o que acontece? O Ezreal e o Cassian fazem um percurso de obstáculos para elas completarem em grupo, em trios, ela e as outras sacerdotisas. E elas estão tipo, de boas. E eles estão tipo, obviamente vocês não vão conseguir. Porque elas falam, qual é o prêmio? Eles falam, nenhum, vocês não vão conseguir. Tipo, e elas ficam, não. Enfim, elas tentam durante dias e dias e dias não conseguindo. Esse percurso muda todos os dias. E aí, um dia desses, elas chegam, a Nesta chega e só tem a Emery e a Gwen. Todas as outras tinham algum compromisso pra fazer.
E aí nesse dia elas finalmente conseguem, então, completar o percurso. E elas perguntam qual é o prêmio. E aí o Asriel diz que o prêmio delas é que elas acabam de passar no percurso qualificatório para o rito de sangue. Que é aquilo que os ilirianos fazem, né? Depois que eles completam o treinamento e atingem certa idade. Aí elas olham pro céu e tá lá sobrevoando o Devlon, que é tipo general, alguém ali sob o comando do Cassian no acampamento iliriano, né? Então, ou seja, eles queriam provar e provaram, e o Devlon tá puto no ar, que elas são tão bem treinadas quanto qualquer iliriano. Mas elas não são obrigadas a passar pelo rito de sangue, somente se elas quiserem mesmo. Eles dizem basicamente que, olha, à exceção de participar do rito de sangue, realmente formalizar tudo, vocês são guerreiras ilirianas. E aí a Nesta fala, ok, mas eu prefiro ser Valkyrie. Então também muito legal. Vamos lá, nossa gente, que update cumprido, mas aconteceu muita coisa legal. E aí nesse mesmo dia, né, ela tá impactada ali, tá feliz. Ela diz que resta um teste, então ela volta a tentar descer as escadas, porque o único momento que ela conseguiu foi naquele momento de raiva, né, que ela discute com a Emran, e desde então ela não conseguiu mais. E aí dessa vez ela sente que ela vai conseguir. Então ela vai descendo, fazendo aquelas técnicas de respiração, meditação das Valquírias. Ela pensa na família, ela pensa no Cassian, ela vai pensando em várias coisas e se concentrando. E aí ela finalmente consegue chegar, descer os 10.000 degraus. E aí ela vê que ela tá na cidade e que ela pode beber, que ela pode entrar em qualquer taverna e etc. Mas é o dia da queda das estrelas e o Cassian convidou ela, né, a ficar lá, a ir pra comemoração. E aí ela decide voltar. Então ela desce os 10.000 degraus, sente isso tudo, né, a conquista dela e volta. Então tá todo mundo lá vestido super elegante, joias, etc. E chega ela vestida com as roupas ilirianas e suada, e ela vai assim mesmo, é assim que ela quer estar. Tem um monte de gente lá, inclusive, né? Tá o Cassian, Mori, Asriel, a Feyre, Rhys, Lucien, Elaine, Varian, e tem o Elion também, né? E também Callias e Vivienne, que a gente viu que a amiga da Mori, ela também está grávida, achei isso legal. E é isso, então ela vai até o topo, onde ela consegue ver as estrelas muito de perto, e ela toca em uma, e a estrela se desfaz, né, assim como aconteceu com a Feyre e com o Rhys, e ela começa a chorar, de alegria, basicamente, de ver tudo isso. E aí a Emran se aproxima dela e diz que ela achou que ela nunca ia ver isso acontecendo. Então a Nesta se ajoelha, abaixa a cabeça e pede desculpa pra Emran. E aí todo mundo pra olhar, tipo, eita porra, não acredito. E aí ela diz, você me deu gentileza, respeito, me deu seu tempo e eu os tratei como lixo. Me contou a verdade e eu não quis ouvir. Estava com ciúmes e com medo e fui orgulhosa demais para admitir. Mas a perda de sua amizade é algo que não consigo suportar. Então também achei essa parte muito fofinha. A Emran perdoa ela e também fala que ela viu o que ela fez com a casa. E aí a Nesta fica tipo, eu não fiz nada com a casa. E ela diz que ela fez a casa ganhar vida. Aí ela, não fiz nada. Aí ela diz, quando você chegou aqui, o que você mais queria? E a Nesta diz, uma amiga. Bem no fundo eu queria uma amiga. E a Emran responde, então você fez uma. Seu poder deu vida à casa como um desejo silencioso que nasceu da solidão e da necessidade desesperada. Então, tipo, a casa realmente ela não respondia, por isso que ninguém falou disso antes, sabe? Porque não era uma coisa que ela fazia, era uma coisa que a Nesta, com o poder dela, fez. Então ela até diz que o poder dela só faz coisas ruins e ela diz não. E aí, o que significa que ela diz que a escuridão no poço da biblioteca é o coração da casa e na verdade significa que é o coração da Nesta. Então agora que ela está feliz, aquela escuridão não voltou pra assombrar ninguém, pra assustar ninguém, né? Então essa parte também achei bem fofinha. E aí ela termina dizendo, bem-vinda de volta à corte noturna, Nesta Archeron. Archeron? Não sei. Enfim. E é nessa parte que eu parei, então, bem no bem-vinda de volta. Porque eu li tanta coisa que eu falei, preciso fazer um update, senão... Vou terminar esse livro hoje? Não sei. Eu vou ler daqui um pouquinho, né? Porque minha pausa basicamente já acabou com esse update gigante. Então, vou ler mais um pouquinho. Mas à noite eu tenho Kung Fu, então não sei se eu consigo terminar hoje, meu Deus. Vamos ver, eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir e essa parte final também tá me dando um gás muito bom. Então vamos ver. Falei que o próximo update seria em casa, mas eu acabei conseguindo ler mais. Meu Deus, tudo tá acontecendo. A partir desse capítulo 62, tudo tá acontecendo. Então, vamos lá. Primavera em Velaris.
a Nesta e o Cassian vão encontrar o Aerys de novo, porque ele chama pra falar que, sei lá, o Baron teve mais uma reunião com a Briallyn, etc, etc. Ele fala, acho que todo mundo só tá esperando vocês acharem a harpa. E aí a Nesta não consegue esconder que eles já acharam. E o Aerys fica tipo, não tô confortável com a corte noturna tendo todos os itens do tesouro pra usar depois, né? E eles tentam falar pra ele que tipo, a gente não vai usar, fica tranquilo, mas ele não acredita. E ele fala, não vão atrás da coroa, porque ela vai usar isso contra vocês e vai descobrir tudo, inclusive que eu tô aliada e etc. E aí eles falam, tipo, sabe, não se mete, a gente vai decidir. Enfim, daí ele fica puto, falando que se esse era o plano deles o tempo todo, enganar ele pra ele ajudar e depois largar ele, né? Porque eles também falam, tipo, quando seu pai descobrir que você se aliou a gente, ele vai te matar. Daí ele fala, quando? Você não quer dizer se? E eles ficam, tipo... Ou seja, eles cagam na união, aí a Nesta também aproveita pra declinar o pedido de casamento dele e ele sai puto da vida, né? E aí o Cassian leva ela pra Velaris pra eles caminharem juntos e eles estão andando, conversando, e ele dá a mão pra ela, dá um beijo nela e ela fica tipo, as pessoas estão vendo, e ele fala que ele não se importa, que a imagem dele não sai prejudicada. E aí ela pergunta, e a minha imagem sai prejudicada, minha imagem de guerreira sai prejudicada por eu estar com você? E ele fala... a da Feyre está prejudicada por ela estar com o Rhys? E aí ela fala, não, porque pra eles é diferente, eles são parceiros. Aí quando ela falou isso, eu fiquei tipo, mas eu achei que era meio que sabido que eles são parceiros também, será que eu li errado? Mas na verdade era porque ela tava negando isso pra si mesma, né, que eles são parceiros. E aí o Cassian meio que fica puto com isso, ele fala, a gente não é... Diz que a gente é, diz o que a gente é, ou diz o que você acha. E ela fica negando, e aí ele fica puto da vida, né? E aí ele fala que, na verdade, depois do... Eu até comentei aqui no vlog, né, que quando eles ficam juntos depois do solstício, foi uma cena muito similar a quando firmou o laço de parceria. E aí o Cassian revela aqui que realmente aquilo foi o laço de parceria se firmando naquele dia lá do solstício. Pareceu mesmo. E que a Nesta... optou por ignorar, e aí o Cassian viu isso, que talvez ela não sabia, não soubesse, e por isso que ele se afastou, porque ele queria ficar com ela o tempo todo, então ele resolveu ficar fora, fingindo essa missão ali, nos Campos Illyrianos por 5 dias. E aí ela se recusa a dizer que eles são parceiros, e aí o Cassian fica puto e ele grita que ele é o parceiro dela, e pergunta por que ela fica lutando contra isso. E ela diz que é porque essa palavra é a última gota da minha humanidade indo embora. Com essa palavra idiota, eu não sou mais humana de forma alguma, sou uma de vocês. E ela diz que ela não sabe o que ela quer ser, sabe? Não é uma ofensa. E aí ela diz, eu não sei o que quero, não tive escolha. E ele responde, bom, eu não tive a escolha de ser acorrentada, você também. E aí que as coisas podem, né? Porque ele usou a palavra acorrentado. Ele mesmo percebe, fala que foi uma péssima escolha de palavras, mas ela já tá chateada e tal. E aí ela fala, vou cobrar o meu desejo, né? Meu pedido é o favor, aquele acordo entre eles. Ela falou, vou pedir agora, eu quero que você vá pra casa do vento e não fale comigo, nem me procure até eu ir até você, ou uma semana se passar, o que for mais rápido. Porque ela fala que ela começa a sentir de novo dentro dela a vontade de usar palavras pra machucar ele, como ela era antes. Então ela quer se afastar antes que ela faça isso. Beleza, ele vai embora, né, ele não tem como não aceitar, a tatuagem some, etc. E aí ela pede pra Mor levar ela até a casa da Emery, a Mor leva sem falar nada. E alguns minutos depois a Mor aparece com a Gwyn, que é um momento muito fofinho também, porque elas dizem, não acredito que você saiu da biblioteca. E ela diz, algumas coisas são mais importantes que o medo, mas por favor, não me lembrem de mais disso, estou tão nervosa que talvez eu vomite. Então ela saiu da biblioteca pra ir até elas, né? Enfim, e ela fala que realmente não tem por... Ela começa a raciocinar, né, que não tem por que ela ter medo e que ela nunca vai chegar naquele ponto em que ela estava de novo, no fundo do poço, e que mesmo que ela chegue, o Cassian vai estar lá pra ajudar ela a sair. Então ela coloca, tipo, amanhã eu falo com o Cassian, amanhã tudo se ajeita. Mas no meio da noite, elas são sequestradas. Quando ela acorda, ela percebe, né, a Emery, a Gwyn e a Nesta, separadas, foram levadas para os ritos de sangue. Então elas estão sem magia, sem arma, sem nada e de camisola no meio do rito de sangue. Essa parte eu achei muito conveniente, sabe? Que tipo, pô, eles têm uma briga bem no dia anterior ao rito de sangue, bem no dia anterior as 3 estão lá na cabana da Emery. Eu fiquei muito tipo... Mas enfim, conveniente demais, sabe? Que tipo, era muito fácil dar errado e aí o que? Eles iam levar só a Emery?
Enfim, elas caem então nos ritos de sangue separadas, a Nesta num ponto e as outras ela não sabe. Ela levanta, consegue achar uma faca, já mata uns caras ali, consegue pegar a roupa de um deles, e aí ela fica, onde que eu vou achar essas meninas? E ela percebe que a pulseirinha, né, da amizade delas está brilhando conforme ela vai virando, direcionando onde as outras estão. Então, aquela coisa que eu também tinha falado, né, que ela fez as pulseiras, então com isso ela acabou sim colocando uma magia, porque ela disse que o desejo dela era que elas conseguissem ir pro mundo, mas que elas conseguissem sempre voltar umas pras outras. Então, é isso que a magia dela fez, né? Enfim, então, tipo, o Cassian e o Rhys e o Ezra, todo mundo fica sabendo disso, mas eles não podem interferir no rito de sangue, porque quem interferir e resgatar alguém vai ser caçado e morto. Tanto quem resgatou quanto quem foi resgatado. Então não tem como, né? E ao mesmo tempo eles falam que eles precisam do Cassian porque o Aerys foi sequestrado pela Briarlyn. Então eles precisam resgatar ele. E aí eles falam que eles precisam resgatar o Aerys porque ele sabe demais, etc. E eles falam, o Cassian tá puto, né? Ele fala, vai você, o Ezra pode ir e o Rhys pode ir. E daí a Feyre fala que ela não pode e nem o Rhys. E aí ele fica tipo, tá, você tá grávida, mas o Rhys pode. E aí eles falam que não, porque depois da guerra eles fizeram uma barganha. Depois da guerra, de apenas deixar este mundo juntos. E eu lembro disso, deles falando que eles nunca iam se separar e tal, e que saiu uma tatuagem, mas isso nem me passou pela cabeça. Tipo, quando ela fica grávida e tem o risco de morte, nem me passou pela cabeça que eles tinham essa tatuagem, né? Ou seja, se o Rhys morrer na missão com o Aerys, a Feyre morre. Mas se a Feyre morrer no parto, o Rhys morre. Então a Aemryn fica tipo, meu, que promessa idiota. E aí o Cassian aceita aí, né? Porque ele não tem muito o que fazer mesmo, ele tem que esperar. E aí, gente, não tem muito o que dizer. São cenas maravilhosas dessas do rito de passagem, delas lutando, né? A Nesta encontra primeiro a Aemry, já tendo sido atacada por alguns machos. E ela tá ferida, então a Nesta ajuda ela e elas passam a noite em uma caverna com um outro macho iliriano que não tem interesse em matá-las. Então ele deixa elas entrarem na caverna com eles e na manhã seguinte ele vai embora. Se chama Baltazar. E é só. Achei estranho ele ter aparecido só por esse momento, talvez ele volte. Achei estranho ele ter aparecido só pra isso, talvez ele volte depois, não sei. Vamos ver. Então essa pulseira, né, levou ela pra Aemry. E daí elas começam a seguir sul pra encontrar a Gwen. Em um determinado ponto, elas encontram um grupo de machos com a camisola da Gwen pendurada. Então elas ficam tipo, meu, ela tá aqui, certeza. E elas tentam avaliar como elas vão chegar nesses homens. E antes que elas façam isso, os caras encontram elas e trazem elas pro acampamento. E quem está lá é um primo da Aemry, né, que apareceu no começo do livro ameaçando ela pra ela largar a loja e tal. E também no rito, a Nesta percebe que tem várias armas escondidas por ali que não deveriam estar ali. E aí esse cara, eu não lembro como ele chama, Bellius, ele fala que foi ela que colocou as armas, e aí ela percebe, a Nesta, que ele tá com esse olhar enevoado, então supostamente ele tá sob o controle da Briarlyn, e por algum motivo ela tem interesse nos ritos. Então elas estão lá, prestes a sofrerem nas mãos desses homens, quando uma criatura esquisita aparece e começa a matar eles, então elas aproveitam essa distração pra fugir, e acham a Gwen. Então a Gwen que atraiu essa criatura pra cima deles. E elas finalmente se encontram. E decidem continuar seguindo, né, pro Ramiel. Elas veem que tem uma ponte ali pra um caminho. E que ninguém passou por ela ainda. Porque quem passar provavelmente vai cortar, né. Então elas começam a seguir pra essa ponte. Quando elas estão chegando perto, elas veem um grupo de ilirianos também seguindo. E elas sabem que os primeiros a entrar nessa ponte vão cortar, então elas decidem interceptar eles, e aí elas fazem uma sequência aqui de golpes muito legal, tipo, bem Valkyrias mesmo. Elas andam como uma unidade, uma começa o golpe e a outra finaliza, muito legal. E aí no final a Nesta lança um Valkyrias, porra. Bem uau. Enquanto isso, o Ezra e o Cassian estão lá monitorando o castelo da Rainha Humana, nada acontece. Se o Aerys tá lá dentro, eles estão esperando sair, porque se eles entrarem... Mas ele tá com a adaga da Nesta, então ele supõe que estando com essa adaga ele não vai ser enfeitiçado. Enfim, as meninas conseguem chegar na ponte, mas outro grupo aparece atrás e lança uma flecha que acerta a perna da Gwen, e ela tá bem pra trás. Então, ela fala, corta
e vão embora, e elas não aceitam, obviamente. A Nesta pega um arco, amarra uma corda e joga até onde a Gwen tá, que também é uma parte bem legal, porque ela fala, a gente não treinou com arcos. E a Nesta diz, minha irmã me ensinou há muito tempo. Enfim, e aí ela meio que amarra, né, a Gwen se amarra com essa corda e elas cortam a ponte e a Gwen fica pendurada, todos os outros morrem. Elas levam tudo, elas chegam ao pé de Ramiel, que é uma montanha muito fodida, né? E aí ela diz, a Nesta fala que o Cassian contou que só 12 chegaram no ponto onde elas estão. Tem uma nomenclatura só pra quem sobrevive, pra quem chega ao pé da montanha e pra quem escala. Elas estando no pé, elas já são Orestianas. E ela assim, tipo, a gente pode ficar aqui até o final do rito e tal. E a Gwen fica tipo, mano, a gente veio até aqui pra isso, ao invés de tentarem fracassar, vocês preferem só pegar a estrada segura. E elas falam, tipo, você tá machucada e você está 2 anos em uma biblioteca. E ela fala, estou sim, e cansei disso. E aí nesse momento ela conta a história dela, de como ela foi estuprada por um comandante de Hybern. E a irmã gêmea dela foi morta na frente dela por esse comandante, porque ela não quis revelar onde as crianças estavam. E aí, no meio, depois que o comandante faz isso com ela, ele ordena que os outros soldados façam, mas antes que eles consigam, o Ezreal chega, mata todo mundo. Depois a Mor chega, o Rhys chega e salvam ela. E ela fica na biblioteca, então, anos sem falar, sem fazer nada, porque ela se sente muito culpada. Depois, então, a Emery também conta a história dela sobre o pai abusivo que batia na mulher, a mãe dela. E depois que a mulher morreu por conta disso, ele fez ela cavar a cova e contava pros outros que ela tinha morrido durante um aborto. E aí começou a descontar na filha, né? Machucando as asas dela, batendo nela tanto que ela disse que até quebrou a coluna. Então quando ele morreu, ela ficou satisfeita, mas que ela ainda não se sentia segura pra contar pros outros como ele era um monstro, porque se ninguém ligava quando ela tava viva e todo mundo via cicatrizes nas asas, eles não iam ligar agora que ele tá morto, né? Enfim, elas se aceitam, a Nesta finalmente conta toda a história dela pra elas, e elas se aceitam, todas se aceitam, é tipo um outro passo, né, no relacionamento delas. E elas decidem então que elas vão subir essa montanha, a Emery vai subir pela mãe dela, né, no caso. Esse momento também eu fiquei meio emocionada, sabe, com elas contando as histórias. Aí eu tô chegando perto, né, eu tô agora no capítulo 70, então... A última parte que eu li foi quando eles veem que o Aerys, então, ele não tá enfeitiçado. Ele aparentemente está do lado da rainha. E aí eles seguem ele até um lago e o Aerys acaba encurralando eles. Eles falam, tipo, não acredito que você ficou do lado da rainha. E aí ele fala, o Rhys não entrou na minha mente e tal. Não acredito que, sabe, tipo, eu esperava mais dele pra ele ver essa... que eu estava traindo, né? E aí o Ezreal fala que ele vai morrer. E ele fala, de novo com essa história sobre a Morrigan. E aí o Cassian pensa que, tipo, ele nunca chamou ela assim. E aí ele percebe que ele tá, assim, sob controle. E pede pra essa rainha humana enfrentar eles logo. Então eles são levados até essa beira do lago. Mas quem tá lá não é a rainha, e sim o Koschei, né? Que é o irmão ali, o outro irmão, o último do entalhador de ossos. Enquanto isso, no rito, elas estão subindo a montanha, mas a Gwen tá muito mal, né? Porque ela tá perdendo muito sangue da perna, onde ela foi flechada. Elas estão sem comida, só com água. E em determinado ponto, a Nesta começa a carregar a Gwen nas costas para elas continuarem subindo. Mas chega um momento em que a exaustão tá batendo forte e elas olham para trás e veem que o grupo lá do primo da Emery, do Bellius, tá subindo e tá subindo rápido. Então, elas tentam continuar, mas a Nesta acaba caindo e se machucando bastante também. E aí ela fala que então é pra elas continuarem sem ela, que ela vai segurar esses homens pelo menos até o alvorecer, porque já tá acabando, né, a prova. E a Gwen se recusa, pé firme, assim, ela fala, não, eu vou ficar e acabou, e me prometa, e enquanto a Emery meio que aceita, sabe, ela vê que é a única saída. Então a Nesta promete pra Gwen, mas ela acaba meio que dando um pequeno golpe nela pra ela ficar inconsciente. E a Emery pega ela no colo pra levar e a Nesta fica, né, pra segurar os ilirianos. Enquanto as duas continuam subindo, ou ao menos continuam andando até o alvorecer pra escapar deles. E foi aí que eu parei. Então eu precisei fazer o update porque eu achei que não ia ter necessidade, mas essa parte agora tá, tipo, muitas coisas acontecendo. Eu tô... Meu Deus... Agora sim, com certeza, eu só vou falar quando eu chegar em casa. E provavelmente vou acabar esse livro assim que eu chegar em casa. Ou quando eu voltar do Kung Fu, porque faltam poucas páginas. Gente, não tem nada a ver com o vlog, mas eu queria mostrar isso aqui. Olha que lindo. Meu namorado me deu.
Aliás, agora noivo, né? Não tem nada a ver com o vlog, mas é muito lindo. Eu acho esses balãozinhos super fofos. E eu amo girassóis. Bom, gente, vamos lá. Eu terminei a leitura. Já tá tarde nos meus parâmetros de senhora. O cachorro tá dormindo aqui. São 10h20. Então, terminei o livro. Vou fazer um recap aqui das últimas partes e aí dar um pouquinho das minhas considerações. Vou fazer assim mesmo, gente, vida real. Tô indo dormir, trabalho cedo amanhã e é assim que eu vou mostrar pra vocês. Então, a última parte que eu vi, a Nesta tava ali segurando, né, as fronteiras inimigas, vamos dizer assim, pras meninas conseguirem subir a montanha. Então, ela faz uma linha no chão e é tipo, aquela é a linha que ninguém pode passar e ela tá lá defendendo. E aí o Bellius lá, que é primo da Emery, ele manda cara atrás de cara lá pro meio até ela tá totalmente esgotada e aí sim ele vai pra cima dela. Então ela já tá bem sofrida. Ela também fala, quer dizer, a gente descobre, né, que a Ataraxia, que é o nome da espada dela, significa paz interior. De acordo com o que o cara mesmo tá falando, a Emery e a Queen já conseguiram atravessar, então ela só tem que segurar ele. E ela tá tentando. Enquanto isso, o Cassian tá lá conversando com o tal do Coshen, né, e o Asriel também. E aí o Asriel vira pra ele e fala, vamos fugir, vambora. E ele pega o Aerys e sobe, mas o Cassian não consegue porque a Briallyn aparece e controla ele com a coroa. Pede pro Coshen atravessar eles. E eles atravessam diretamente pra onde a Nesta está. E o Cassian, né, controlado, mata o... E a Nesta, né, já tipo, aceita ele. Mas o Cassian tá enfeitiçado e tá tentando matar ela, né? Antes disso, inclusive, o Bellius fala, você acha mesmo que você consegue me derrotar numa batalha, tipo, corpo a corpo? E ela diz, sim, porque meu parceiro me ensinou bem. Então ela aceitou ali a parceria, né? E aí, basicamente, a mulher lá, a Briallyn, ela fala que a Nesta tem que conjurar... a Nesta tem que... né? Você não acha que ela tem que conjurar os tesouros? Não. Tá cansada. Ele fala, então, ela fala pra Nesta conjurar os tesouros pra dar pra ela. E aí ela poupa o Cassian. E ela fala que não. E ela diz, então, eu vou te matar. E ela diz que, tipo, a Nesta tenta barganhar, né? Tipo, se você não me matar, você não consegue os tesouros. E ela, tipo, não cai nessa porque muitas outras pessoas podem dar o tesouro pra ela. Eles também descobrem que o Aerys foi enfeitiçado porque ele tentou ajudar os soldados dele, né, que estavam enfeitiçados, e aí é assim que ela capturou ele. O plano dela, ela meio que explica, né, que tipo, o plano na verdade era levar só a Emery pro rito e que com isso a Nesta ia acabar entrando, sendo contra as leis ou não. Não sei, eu não levei muita fé nisso. Eu achei que realmente aquela parte das três estarem ali no momento exato foi muito, sei lá, não pareceu muito real, sabe? A palavra sumiu. Eu falei aqui no vlog e já esqueci. Mas muito casadinho, sabe? Tipo, elas estavam ali no momento certo para as três serem levadas pro rito. E isso, ela ordena que o Cassian mate. Ela só diz mate. E aí, com isso, ele consegue meio que se libertar um pouco da coroa para tentar matar ele mesmo. Porque ela disse mate, não disse quem. Só que bem nesse momento ocorre o alvorecer, né? Acaba o rito e a Nesta ganha os poderes dela de volta. E aí ela, não sei se ela atravessa pra Briallyn, o que acontece, mas ela chega até a Briallyn e desfaz a rainha até ela virar pó. Então ela meio que regride ela, né? Ela é uma senhora velha, daí ela volta a ser jovem e vira pó. Mata. E aí ela pega a coroa também e acaba tudo, né? Eles firmam pra valer a parceria, dizem assim, né? Você é meu parceiro, você é meu parceiro. No mesmo momento, Mor e o Asriel aparecem e levam eles porque a Feyre está parindo. Acho que 2 meses antes, não sei, ela começou a parir. E aí ela já perdeu muito sangue e o bebê não sai. Tá todo mundo ali no quarto, Emery, Mor, Asriel, Cassian, a Elaine e a Nesta. E eles estão desesperados. A Madja lá, que é a curandeira, fala que não tem muito mais o que fazer, que ela pode no máximo tentar abrir a barriga da Feyre, mas isso é morte certa pra mãe e mesmo assim não garante nada pro filho. Tá todo mundo desesperado. Mas a Feyre diz, faz logo, é a única chance. E aí ela pede pro Rhys, ela não, né? A Madja pede pro Rhys, então, entrar na mente dela pra tirar esse sofrimento enquanto ela faz isso. O Rhys também tá desesperado, né? Assim que a Feyre morrer, ele também morre. Então, basicamente, vão ser 3 mortes ali naquele quarto.
quando ela corta e consegue tirar o bebê também não tá respirando e a Feyre meio que tá ali quase indo embora. Isso deixa o Rhys desesperado, ele começa a gritar e tentar chegar nela. E aí, nisso, a Elaine tava segurando a mão da Feyre e a Nesta a mão da Elaine. A Elaine então solta e quando ela volta, assim, quando todo mundo olha pra ela, ela tá com a coroa, com a harpa e com, qualquer outro, a máscara. Ela tá usando todos. Todo mundo fica meio tipo, o que você tá fazendo? E aí ela toca a 26ª corda, que é a última corda que tem na harpa, e é o tempo. Então ela para o tempo no último suspiro da Feyre. E aí ela meio que chega pra Feyre, faz um discurso ali, fala que ama ela, que ela nunca disse na vida. E aí ela fica tipo, ai, como que eu faço, né? O que eu faço pra salvar ela? E também, é conveniente a palavra. É muito conveniente as coisas nos livros da Sarah. É um dos pontos que me irrita um pouco, assim, que tudo se encaixa muito fácil, tudo acontece muito convenientemente, está no lugar certo, na hora certa para as coisas darem errado, sabe? Então aqui é tipo assim, a gente não vê muito do poder da Nesta, né? Pô, ela fez uma arma, mas ela não sabe como fez. Ah, ela explodiu o poder no Rei de Harbor, não sabe como fez. Só que toda vez que, tipo, tá num momento crucial, ela consegue usar o poder normalzão, assim, de forma certinha, sabe? É muito conveniente. Essa é a palavra, não dá pra explicar. Porque, tipo, não tenho, o que eu vou fazer, sabe? Porque eu fico me imaginando, nunca usei o poder na vida, tô ali rechaçando aquele negócio, não sei usar. Aí chega na hora H, minha irmã tá morrendo, o que eu tenho que fazer? Já sei, tipo, não, mano, eu não sei o que fazer. Não fui treinada nisso, não aprendi, eu não testei. Então isso é muito, é conveniente. Porque aí ela chega lá e fica, o que eu tenho que fazer? E aí ela deita o corpo sobre da Feyre e faz tipo uma barganha com o Caldeirão de que se ela conseguir salvar a Feyre, o bebê e o Rhys, ela devolve os poderes pro Caldeirão. E aí é isso que tá acontecendo, né? O poder dela vai se esvaindo, enquanto a Feyre vai retomando, assim, uma vida, um poder, uma cor. E o tempo já voltou a correr. E aí, no último momento, assim, tipo, um resquício de poder dela, ela sente uma mão, que depois eles acham que pode ser a mãe, né, tipo, divindade olhando por ela, que deixa um resquício do poder ainda com ela. E a Feyre sobrevive, o bebê também sobrevive, todo mundo tá vivo. E o bebê se chama Nyx. Fofinho, gente. Eu tô animada pra isso, sabe? Pra ver Feyre Rising de um bebê. Tô mais animada pra ver Cassian Ezreal e um bebê, sabe? E aí o Rhys, né, depois que isso acontece, ele fica de joelhos pra Nesta e agradece. Então, rola ali um momento também de reconciliação entre os dois, né? Ela também ajoelha na frente dele e os dois se abraçam. Aí é isso, a Gwen e a Emery aparecem na casa, elas também conversam, ficam felizes, estamos vivos, vamos lá, Valkyrias. E aí a Nesta também fala que quando ela fez todo aquele negócio, né, ela revela pro Cassian, ela se modificou um pouco para que nenhuma de nós precise passar por isso de novo. Então eu não entendi se ela modificou a Feyre, ela mesma e a Elaine, ou se ela tá falando só dela e da Feyre. Não entendi muito bem. Porque ela fala para que nenhuma de nós precise passar por isso de novo. Então eu não sei se ela tá falando dela quando ela quiser ter um filho e de um segundo filho da Feyre ou das 3 irmãs. Enfim, modificou o corpo delas para que elas possam parir bebês ilirianos. E aí ela também diz que ela quer uma cerimônia gigantesca de parceria. E aí ele diz, sério, não sei se tô afim. Daí ela fala, então tá, eu tenho aqui um biscoito no bolso. Essa é a tradição, né? Eu tenho que te dar comida. E aí ele fica tipo, nossa, máximo. Ou uma festa gigante que eu não quero, ou um biscoito velho. Opções maravilhosas. Enfim, por fim o Cassian vai conversar com o Aerys, que estava sendo mantido ainda na cidade escavada. E para saber se ele revelou alguma coisa pro Baron, e ele disse que não. Ele revelou misturas de verdade e mentira. Então ele disse que sim, o Cassian ajudou ele a sair, né, lá do palácio da Briallyn, mas não porque eles eram aliados, e sim porque eles ficaram sabendo que a Briallyn pegou algo de valor, e quando eles chegaram lá, era só o Aerys, sabe? O Cassian percebe que ele foi torturado pelo próprio pai para dar essas informações. Enfim, gente, é sempre aquilo. Ele tenta tirar de novo a resposta do Aerys de o que realmente foi aquele dia com a Morgan, se largou ela lá ou não largou, e ele diz que ele não tem que responder pra ele. Enfim, vai ficar enrolando ainda mais essa história, né? A Feyre, então, finalmente mostra uma pintura da Nesta. Realmente acho que não tinha. A minha suspeita estava errada, não tinha uma, mas ela fez uma com as memórias que a Nesta mostrou pro Rhys e o Rhys mostrou pra Feyre, dela mesma lá no momento em que ela estava segurando, né, a linha ali de defesa dela para as outras meninas conseguirem sair. Ela fez uma pintura disso e colocou ali
na casa. Além disso, a Casa do Vento, Rhys deu pra ela e pro Cassian, então agora é oficialmente deles, desde que eles aceitem que as comemorações oficiais ainda sejam lá. Eles vão fazer aí uma super festa de parceria, né? O treinamento delas continua. Basicamente é isso, gente. O livro acaba com a Feyre, a Elaine, a Nesta e o bebezinho Nyx indo até o túmulo do pai delas pra mostrar o bebê. E aí a Nesta finalmente, né, faz as pazes com essa parte do passado dela e deixa aquela florzinha entalhada que ela pegou no chalé no túmulo do pai. Aí acaba o livro. Depois desse livro, gente, assim, não sei se isso vai estar em todas, né? Eu tinha ouvido falar que isso aqui era para as primeiras edições, tem tipo trechos extras, que são partes do livro que não entraram aqui no Corte de Chamas Prateadas. Então tem uma parte da Feyre e do Rhys, quando eles decidem o nome Nyx, bem fofinho. E aí tem uma parte do Ezreal, que aí sim eu entendo talvez porque rola um chip, né? E aqui é muito descritivo, eu percebi que eu quero muito um livro assim mais focado no Ezreal, porque a gente não vê muito dele, né? Ele é muito quietão e aqui mostra mais um lado dele. Que é tipo no dia do solstício, tarde da noite ele tá ali ainda sem conseguir dormir e a Elaine aparece e dá um presente pra ele do solstício, que é tipo um bloqueador de ruídos, né? Um fone, pra ele não ouvir o Cassian e a Nesta na casa. E aí ele fala, não sabia se eu devia te dar seu presente ou não, e aí ele dá um colar com tipo uma flor entalhada em vidro ou sei lá o que, mágico e bonito. E aí ele coloca no pescoço da Elaine e ele começa a pensar, né, tipo, em como ele gosta dela, em como ele pensa nela e como é errado ele estar ali, sendo que o parceiro dela está a alguns quartos de distância, enfim. E ele tá lá, tipo, fazendo um carinho nela enquanto coloca o colar e aí eles se viram e vão se beijar e aí o Rhys aparece assim e fala na mente do Ezreal, tipo, meu escritório agora. E aí ele sai, né? A Elaine fica super chateada com essa dispensa do nada. E aí eles discutem porque o Rhys fala, tipo, que ele é louco de estar se aproximando da Elaine, que ele tem que ficar longe porque o parceiro dela está logo ali. E se ele fizesse qualquer coisa, o Lucien teria o direito de pedir um duelo, né? Algo assim. Ridículo. E eu fiquei meio chateada com o Rhys nisso, sabe? Tipo, porque ele gosta da Elaine, a Elaine não quer saber da parceria dela, e ele tá defendendo esse negócio, sendo que a mãe dele, foi uma fêmea que sofreu com um laço de parceria que não era benéfico pra ela, que não tinha amor, só tinha o laço. Então isso eu fiquei meio tipo, pô, ele podia dar um jeito, né, ajudar aí o irmão a lidar com isso. Mas enfim, o Ezreal acaba aceitando meio que, tipo, ele tem razão, porque as consequências de ele e a Elaine ficarem juntos e o Lucien pedir um rito e aí ele matar o Lucien, eles teriam consequências com a corte primaveril, com a corte outonal, com o Jurian e Vassa, enfim. Ele aceita e vai pra Casa do Vento, onde encontra a Gwyn treinando. E eles acabam conversando um pouquinho, ele ajuda ela um pouco ali com esse treino noturno do nada, que ela ainda tá tentando cortar a fita. Ela pergunta se ele canta, ele diz que sim, e fica por isso. E basicamente é isso, tipo, eles têm uma conversa assim agradável e aí ele vai dormir e fica ok, sabe? Ele dorme bem, apesar de ele estar chateado. E aí, no dia seguinte, quando ele volta lá pra casa da cidade, ele encontra o colar que ele deu pra Elaine de volta ali, tipo, no presente. Então ele leva até a Colossal e fala pra ela dar pra Gwyn. E aí, que não é pra avisar que é ele. E ele fica, tipo, mais, né... Ela fica, né, por quê? E ele fica, não, fala que é do Rhys, fala que é de qualquer pessoa. E aí ela fala, isso seria mentira. Então ele fala, então dá pra qualquer sacerdotisa. E ela diz, beleza, vou dar pra Gwyn, vou falar que é de um amigo. E eu agradeço a você pela alegria que isso vai causar nela, né? E aí ele encerra aqui dizendo que ele ficou feliz com isso, com o pensamento da Gwyn recebendo o presente. Então, aqui eu consigo entender, então, um pouco mais do porquê tem esse chip com o Ezreal e a Gwyn. Não sei ainda o que eu penso disso, porque eu gostaria muito que ele ficasse com a Elaine só pra ir contra esse negócio do laço de parceria, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico incomodada quando ela ignora o Lucien totalmente, eu também quero saber mais dessa parte de como é, então, quando a pessoa não quer o laço de parceria e quer estar com outra pessoa, né? Enfim. E aí, acabei, então, finalmente aqui, Corte de Chamas Prateadas, com todos esses resumos e coisas aqui a falar. Considerações finais, então, gente. Eu achei um livro bem grande. Eu achei que... Eu não sei, na verdade, né?
eu tinha entendido que seriam 3 livros da Nesta, 3 livros da Elaine. Tem pessoas dizendo que cada livro vai ser um ponto de vista, que o próximo livro pode ser do Ezreal, não sei. Se for, por exemplo, 3 livros seguindo o plot da Nesta, não sei se tem conteúdo pra isso, porque ela resolveu basicamente tudo nesse livro. Então todos os plots que foram apresentados aqui, tipo os tesouros nefastos, a ameaça da rainha de Bryley, resolveu tudo nesse livro. Todos os traumas dela, resolveu nesse livro. Treinamento de Valkyria, resolveu nesse livro. Então, tipo, todas as coisas que ela poderia desenvolver em mais livros foram resolvidas tudo aqui. Então, pra mim, já poderia realmente passar pra outra pessoa, sabe? Tipo, vamos passar pra Elaine, porque realmente me incomoda o fato de que eles estão ali cozinhando, esperando, sabe? Tipo, e aí? Elaine, Ezreal, Lucien estão ali, já, né, pelo menos uns 2 livros. Na verdade, o Lucien descobre a parceria no segundo, né? Então aí uns 2 livros e meio já, que tá nessa situação ali, enrolando, cozinhando, que ninguém sai, ninguém faz nada. Então, e aí, né? Vamos resolver. Me incomodou também muitas descrições de cena de sexo, não necessariamente entre os dois, mas também sozinho, ou um fazendo no outro, enfim, muita. No começo tava legal, tava como os outros livros, e depois ficou excessivo e cringe, sabe? Tipo, tinha algumas cenas que eu ficava realmente, tipo, meu, já deu, e aí a história, vamos desenvolver, sabe? Então, talvez ela tenha visto que o fandom curte muito essa parte, né? Dá pra ver que, por exemplo, o capítulo 55 é quase uma quote necessária pro fandom, né? Todo mundo sabe o que é, tem funko disso, tem trilhões de artes. Então, não sei se talvez ela pensou que seria benéfico, então fazer muito mais. Mas pra mim não foi tão legal, sabe? Eu fiquei, tipo, meio de saco cheio, já deu, sabe? O que também me incomodou, então, aqui foi essa parte de tudo ser muito conivente com a situação, muito... sumiu a palavra de novo. Enfim, é aquilo que eu comentei no vlog mesmo, que, tipo, tá lá no lugar certo, na hora certa, o poder não é usado, mas quando tá num momento crítico, ela sabe o que fazer. Tipo, essas coisas de que tudo dá certo muito fácil, tudo se ajeita muito rápido, sabe? Não tem um conflito, não tem um plano dando errado, enfim. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro, então, também. No geral, a Nesta é uma personagem difícil, eu demorei, sei lá, gente. Eu fui gostar dela, sinceramente, sei lá, talvez ali nos solstícios, sabe? O que significa que, pelo menos, página 560 de um livro de 700 foi quando eu comecei a perceber, tipo, ok, a Nesta está melhorando, sabe? Porque toda essa parte aqui do livro são cenas em que eu ficava, tipo, Nesta sendo uma cadela de novo. Olha, Nesta sendo uma vagabunda de novo, sabe? Tipo, tanto que é isso. Tipo, a cena que eu me emocionei aqui foi o Ezreal demonstrando, assim, em reconhecer a presença da Nesta, vamos dizer. Porque até aquele momento a menina tava lá se rastejando no chão, meu Deus, estou triste. E eu tava, tipo, foda-se, sabe? Porque é muito difícil me relacionar com essa pessoa que tá ali cagando pra todo mundo que tá tentando ajudar ela, que tá rechaçando todo mundo, que na maioria das vezes, assim, tipo, parece muito que ela tá se fazendo muito de vítima, sabe? Tipo, a coisa que aconteceu com ela, aconteceu com a Elaine. As dificuldades de vida dela quando humana aconteceram com a Elaine e com a Feyre ainda, acho que até pior, porque ela teve que carregar todo o fardo de sustentar a família nas costas, sabe? O pai da Nesta é o pai das 3, mas ela pegou aquilo só pra ela e ela é a vítima, e meu Deus, eu fui feita contra a minha vontade, então eu odeio o mundo, sabe? Então é muito difícil me relacionar com essa personagem. Eu ainda não sou Nesta Stan. Sorry. Aceito ela melhor agora depois desse livro e com essas conquistas. Gostei do fato de que ela é diferente. Ela é diferente da Feyre, né? A Feyre, ela se tornou férica, depois ela se tornou... tem o poder de todas as cortes. Se tornou Grã Senhora da Corte Noturna, toda uma vibe muito legal. E aqui a Nesta, ela tem uma outra participação, ela se torna uma guerreira, né, uma valquíria. Ela tem a luta corpo a corpo, que é uma coisa que a Feyre faz, mas muito mais simples, né? Ela tem muito mais dependência do poder dela, enquanto a Nesta demonstra muito mais dependência na parte física mesmo, ela não quer usar o poder dela. Então isso é interessante. Que mais? Mor e... Na verdade, Mor, Lucien, Vassa, Jurian foram personagens totalmente jogados de escanteio.
né? O Lucien, acho que mais ainda. Vassa e Jurin foram, sei lá, no começo do livro eles têm ali uma aparição, acabou. O Lucien é mencionado menos ainda. Eu sentia que quando o ponto de vista era da Feyre, a gente via muito mais de todas as cortes e de todas as intrigas políticas e tal. E aqui a gente ficou muito centrado só no casalzinho. Então eu não gostaria que fossem todos os livros assim, sabe? Centrados só ali naquele personagem. Eu queria ver mais das cortes e das intrigas e tudo mais. A gente não ficou sabendo tanta coisa assim, né? Tipo, e aí, a guerra acabou. E o Tarkin, como tá? Sabe? Tipo, mano, queria saber como ficou a amizade deles depois. Ainda rola aquele negócio de, roubou meus negócios, destruiu meus prédios. Não sei. No geral, é aquilo, gente. Eu sempre dou nota mais baseada no meu sentimento. Meu sentimento com esse livro foi muito bom. Eu gostei muito do livro, senti a falta desses personagens. Sinto que eu teria gostado muito mais desse livro se ainda fosse ponto de vista Feyre e Rhys. Infelizmente é. Mas o ponto de vista diferente me mostrou coisas que eu não teria visto se fosse nesse ponto de vista, né? O Cassian é um personagem muito interessante, gostei bastante dele desse livro. Ele é meio panacão, né? Se deixa fazer de gato e sapato pela Nesta quantas vezes ela quer. É um capacho, mas ele é um personagem muito doce, muito honesto, ele é carinhoso com todo mundo e muito cuidadoso. Então eu gosto bastante do Cassian. Enfim, gente, no geral, esse livro pra mim, 4 estrelas. Obviamente é uma nota muito boa. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos. Mas como eu digo, a nota pra mim é muito como eu me sinto. E eu me senti muito bem lendo esse livro. Teve seus probleminhas, seus defeitinhos que me chamaram mais atenção. Mas, obviamente, eu gostei, né, gente? Não tem como... Eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas. Eu gosto muito dos personagens dela. A Nesta realmente é uma que é com menos gosto, eu acho. Mas... foi um bom livro. Eu só não sei o que esperar dos próximos, sabe? Porque eu senti que realmente aqui ela manteve a perspectiva de que pode ter ainda uma guerra contra as rainhas humanas, que pode ter uma guerra com outros continentes, que o Baron pode se aliar ao Cocheio, ou seja lá o que for. Deixou isso no ar, isso ficou ali durante o livro inteiro, e eles resolveram um plot menor. Muito similar ao que acontece em Corte de Espinhos e Rosas, em que tem aquela trama da Amaranta e eles resolvem para descobrir que tem uma trama muito maior que vai levar os próximos 2 livros para se resolver. Então não sei se vai seguir esse mesmo esquema, sabe? Esse primeiro livro foi muito focado na Brynlin e nos tesouros, e os próximos vão ser focados nessa guerra maior. Recomendo a leitura? Recomendo, é uma boa leitura, segue o mesmo estilo dos outros livros, você vai se apegar aos personagens, você vai querer saber mais, ela traz personagens novos, muito carismáticos, eu gostei muito da Emery, gostei muito da Gwyneth, então quero ver mais delas nesses livros. Eu amo a Sarah J. Maas, amo essa série muito, mas gostar muito de um livro, dar 4 estrelas, significa que eu gostei, significa que eu amei esse livro, mas ele tem seus probleminhas, seus defeitos, né? E estou animada para os próximos, né? Ainda estou animada, ainda mais agora que tem essa perspectiva de que não sejam mais 2 livros sobre a Nesta, né? Então é isso, no geral, amei essa leitura, gostei bastante mesmo, estava com saudade de conteúdo novo sobre essa corte, sobre o círculo íntimo e etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog de leitura. Tem vlog para todos os outros livros da série, menos Corte de Gelo e Estrelas, que é o menorzinho. Então, se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. Obrigado por assistir esse vlog, passar esse tempo longo comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!